Depois da abertura do culto, que a graça e paz do Senhor sejam com todos vocês, amém? Esse é o culto da família. Estamos aqui para continuar adorando ao Senhor, mas temos uma palavra para o meu e para o seu coração. Abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 1. Eu quero ler os versículos, quero ler a palavra a partir do versículo 3. Quem sabe você está nos visitando nessa noite, quem sabe você chegou aqui convidado por alguma pessoa. Quem sabe você ainda não saiba que esse ano para a gente, esse ano para a igreja El Shaddai, esse é o ano do Espírito Santo de Deus. Estamos vivendo esse ano. Quem diz amém? Então, se você estava aqui com a gente, por exemplo, no último culto do ano, falamos sobre o ano do Espírito Santo. Tem até um vídeo muito legal, está na nossa página do Instagram. Vê lá aquele vídeo que fala exatamente sobre aquilo que nós esperamos para esse ano, né? O ano do Espírito Santo de Deus. Nós sempre precisamos falar do Espírito Santo. Sempre. Muitas vezes falamos sobre a bênção de uma adoração, falamos sobre uma bênção material, sobre uma salvação, mas em tudo na Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, existe a presença do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele é a terceira pessoa da Trindade, que foi denominado assim. Você não vai encontrar o nome Trindade na Bíblia, mas é a terceira pessoa. Por que a terceira? Porque foi a terceira pessoa a ser revelada na palavra de Deus para mim e para você. Agora, em tudo, ele estava presente. Lá no Gênesis, né, quando Deus vai dizer assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estavam ali presentes ali no Éden. No Antigo Testamento, o Espírito Santo agia de uma forma totalmente diferente do que, por exemplo, no Novo Testamento. O tempo do Antigo Testamento é conhecido como o tempo da lei. O Espírito Santo não habitava em todas as pessoas no Antigo Testamento, não. Ele vinha sobre algumas pessoas. Você vai ver alguns relatos, por exemplo, quando o Espírito Santo ele toma Saul. E o Espírito Santo toma Saul e ele profetiza. Ele vai lá, ele batalha, ele vence batalhas para Israel. Você vai ver que o Espírito Santo ele vem sobre Davi. E ele é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Você vê o Espírito Santo na vida, por exemplo, de Elias, na vida de Eliseu. Mas vinha sobre algumas pessoas em específico. E teve um período terrível, vou dizer assim, de cerca de 400 anos, no qual o Espírito de Deus, no qual Deus, ele não fala com os homens, onde? No Antigo Testamento. Mas aí veio o tempo da promessa, aí veio o tempo da graça. Que tempo é esse? Quando Deus, ele envia seu Filho Jesus a essa terra, para morrer por mim e por você. Desde o nascimento de Jesus, nós chamamos esse tempo como o tempo da graça. O tempo da graça de Deus. Porque a graça de Deus se revelou aos homens através do seu Filho Jesus. Através do seu Filho Jesus. E nós conhecemos, irmãos, nós amamos falar de Jesus, é ou não é? Nós amamos ouvir as histórias, amamos ler as histórias de Jesus nos evangelhos. No Novo Testamento, os primeiros 4 livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, conhecidos como os evangelhos, eles vão contar a história de Jesus. E vão contar a história de Jesus. Algumas histórias se repetem nos evangelhos, outras vão ser exclusivas de alguns evangelhos, mas todos eles vão falar sobre a revelação de quem era Jesus. Falando da revelação de quem era Jesus, especialmente o livro de João. Mateus, ele vai ter um enredo, ele vai contar os milagres de uma forma muito linda. Por quê? Porque foi o evangelho, ali lá no início da igreja primitiva, escrito, direcionado a princípio, para quem? Para aqueles de língua hebraica. Você vai ter Marcos, é o menor dos evangelhos, muitos milagres em Marcos, direcionado para quem? Para aquele povo que eram os romanos, muitos escravos também. Aí você vai ter Lucas, os detalhes que Lucas conta, por exemplo, nos milagres, por ele ser um médico por formação, você vai ver que ali ele
uma linguagem muito... os detalhes em relação a Mateus e Marcos. E você vai ter João a revelação. Aí quando você chega no quinto livro da Bíblia, é o livro de Atos, que vai contar ali a história da igreja, vai contar a história da igreja conhecida como igreja primitiva, e vai contar ali a conversão do apóstolo Paulo, que vai contar ali os detalhes das suas viagens missionárias. Ali nós podemos enxergar, a partir do capítulo 1 de Atos, né, já a preparação para a vinda do Espírito Santo de Deus, de uma forma totalmente diferente, que aconteceria no capítulo 2 de Atos. Então, o texto que nós vamos ler aqui do capítulo 1, a partir do versículo 3, diz assim, Atos 1, a partir do versículo 3, diz assim: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Quem diz amém por essa palavra? Serão batizados pelo Espírito Santo, aleluia. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele respondeu: não lhes compete saber tempos ou datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto lhes olhavam, e uma nuvem encobriu a vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco, que lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quem diz amém por isso? Então eles voltaram para Jerusalém, e ali foi dado, Jesus falou algo para eles: vocês estejam em Jerusalém, até que o Espírito Santo venha. Olha, Flávio Joséfo, por exemplo, historiador, datado do tempo de Jesus, ele vai relatar nos seus livros exatamente mais uma comprovação da Bíblia, que Jesus Cristo ressuscitou e fora visto por muitos em Jerusalém, e fora visto por muitos ali naquela região da Galileia. Mas Jesus disse assim: olha, eu vou ao Pai, mas não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou e vos darei um outro Consolador, que seria o Espírito de Deus. Esse Espírito Santo que nós estamos falando, querido, o Espírito Santo não é uma força somente, não, ainda que ele tenha a força do Deus poderoso, do Deus Todo-Poderoso, do Deus Onipotente. Ele não é uma energia como muitos acreditam, não. O Espírito de Deus, ele é a força absoluta do Deus Onipotente. Ele não é um fogo, embora ele venha e ele queime no nosso coração como fogo. Ele não é um vento, mas ele vem sim como um vento impetuoso, e ele toma conta de todo lugar. É o Espírito Santo de Deus, a pessoa bendita de Deus aqui na terra. É o Espírito do próprio Deus. É o Espírito do próprio Deus. E nós cremos nisso não apenas porque nós sentimos, mas porque nós temos fé em Deus. Alguém aqui diz amém? Nós temos fé em Deus. Mas Jesus disse: estejam em Jerusalém e esperem. Lá no capítulo 2 vai ter a festa de Pentecostes. A espera não foi de um dia, não foi de uma semana, não. Foram 50 dias de espera. Até que estavam todos reunidos ali no cenáculo, como nos diz Atos capítulo 2. Estavam todos reunidos quando o Espírito Santo veio de forma sobrenatural.
Mas eles foram abençoados a princípio por conta de uma coisa, sabe o que? Eles obedeceram a ordem de Deus. Eles obedeceram a ordem do próprio Jesus: estejam em Jerusalém. Os discípulos obedeceram. Outras pessoas também obedeceram. Estavam reunidos, fazendo o quê? Esperando. Irmão, eu não conheço ninguém que gosta de esperar. Eu não conheço ninguém que gosta de esperar, irmão. Esperar é fogo, misericórdia. E nesse tempo que a gente vive, né? Onde tudo era para quando? Para ontem. Aí que a gente não gosta de esperar mesmo. A gente quer tudo imediato. Vivemos um tempo onde queremos tudo de forma imediata. E aqui o Senhor disse: esperem. Um dia, 2, 3, 10, 15, 20, 30, 40, 50 dias até começar a se cumprir a promessa. Eles esperaram. Mas deixa eu dizer algo para você. Você não precisa esperar um tempo determinado na sua vida para você abrir o seu coração para Jesus. Porque o tempo é hoje. Porque a hora é agora. Você não precisa esperar quando você acha que está preparado. Não, já conversei com várias pessoas que disseram assim: ah não, pastor, eu não entreguei minha vida para Jesus porque eu não me sentia preparado. Querido, é só, não tem nada a ver com preparação. Tem a ver com o entendimento de que eu preciso de Jesus. Porque aqui estávamos, a grande maioria aqui, totalmente desmantelado. Totalmente numa vida longe de Deus. Longe de Deus. Até que ouvimos a palavra, entendemos que precisávamos de Jesus, abrimos o nosso coração para Ele e estamos em plena transformação. Quem está aqui diz amém por isso? Transformação. Esperem, estejam até quando for realizada a promessa. Aleluia. E ali o Espírito Santo veio, lá em Atos 2. O Espírito Santo veio de forma sobrenatural sobre todos aqueles que estavam ali naquele cenáculo, naquele lugar onde era um lugar escolhido para adoração a Deus. Eu aprendo algumas coisas com esse texto de forma muito simples e direta para mim e para você hoje. A primeira, já comecei a falar, sabe qual é? A primeira, acredite nas promessas do Pai. Você pode dizer amém por isso? Você pode dizer para quem está do seu lado: acredite nas promessas de Deus. Versículo 4 vai dizer isso: esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Esperem as promessas. Nunca é tarde para mim e para você. E nunca é demais nós lembrarmos das promessas que Deus ele já liberou para a minha vida e para a sua vida. As promessas de Deus para mim e para você é algo incrível, no qual traz um alento ao nosso coração em tempos de dores, em tempos de angústia, em tempos difíceis. Não, mas espera aí, mas Deus falou. Não, mas Deus ele prometeu. Não, mas existe uma palavra já liberada. Se Deus falou, vai se cumprir. Nós cremos, nós acreditamos nisso. Isso é tão natural, porque Deus ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa de uma palavra liberada por Ele. Ah, pastor, mas eu não estou aguentando a espera, já são 5, 10, quem sabe já são 15, 20 anos. Querido, eu não sei o que você espera, mas nessa noite a palavra do Senhor renova a minha e a sua esperança. Logo na abertura do culto, eu ministrei sobre a igreja, sobre Zacarias capítulo 9, versículo 12, onde diz assim: voltem à fortaleza e tornem-se prisioneiros da esperança. Já pensou nisso? Prisioneiros da esperança. Eu acredito que vamos viver dias, eu acredito que vamos viver cumprimento de promessas que a gente nem imagina, que elas estão tão próximas de acontecerem, de serem reveladas, de sermos abençoados por ela. Tem promessas aqui que estão próximas a acontecer, eu não sei quais, mas eu creio, por isso eu declaro essa palavra. Nós não sabemos quando. Ah, pastor, mas eu não tenho forças. Mas continue. Quem sabe você já caminhou 1 ano, 2, 3. Você já orou 4, 5, 6 anos. Você já esperou. Você já esteve em posição de espera. Aguarde mais um pouco. Continue. Seja renovado por essa promessa. Vamos ser prisioneiros da esperança de Deus. Acabou. É assim que o Senhor age. É dessa forma que Deus age.
É dessa forma que a palavra de Deus nos ensina. Acredite nas promessas do Pai. Abraão acreditou e foi pai de uma grande nação. Mesmo que ele não chegou a ver, mas ele foi pai de uma grande nação. Davi acreditou na primeira unção de Davi, acreditou que ele seria rei de Israel. Passou-se quase 20 anos sendo perseguido, mas a promessa se cumpriu. A promessa se cumpriu para Abraão, se cumpriu para Davi, se cumpriu para tantos na Bíblia. Irmãos, se cumpriram para tantos no século XX e hoje no século XXI, e vão continuar a se cumprir as promessas de Deus para o seu povo. Você pode aplaudir a Jesus no seu lugar, celebrando a Ele e se ajudando nessa palavra, querido. O inimigo pode até tentar fazer com que você duvide. O que eu e você a gente tem que fazer, irmão? A maioria dos crentes conhece. É orar, é meditar na palavra, é vir aos cultos, é adorar o Senhor em todo o tempo. A meditação na palavra, o mundo ensina que meditação é um esvaziamento de mente. É assim como diz, não, esvaziamento, esvazia de pensamento. Não, o que a palavra diz é totalmente o contrário, é encham-se da palavra. Encha o coração da palavra, encha a sua mente com a palavra, encha o seu coração com as promessas, encha o seu coração com a adoração, com o louvor. E a gente aguarda o cumprimento da promessa, porque aquele que prometeu não é homem para que minta. Aguarde as promessas, aguarde a grande promessa do Pai, obedeça, muito simples, obedeça. O versículo 4 vai dizer, não saiam de Jerusalém, Jesus disse. Aí o versículo 12 diz assim, então eles voltaram para Jerusalém. Irmão, as coisas de Deus acontecem de acordo com a nossa obediência, de acordo com a nossa fé, de acordo com a nossa perseverança. Obedecer. Tem muitas pessoas que agem segundo a sua própria vontade, e depois não sabe porque as coisas de Deus não estão acontecendo na vida dela. Faz as coisas sem uma direção de Deus. Começa uma semana sem uma direção de Deus. Ah não, hoje é sábado, não vou fazer nada. Realmente não faz nada, não ora, não medita na palavra, não para um tempo para vir adorar o Senhor. Não, eu estou de férias, não, eu estou de folga, não, é final de semana. Não prepara para a semana. Querido, em nome de Jesus, uma das chaves é quando você chegar aqui no culto do domingo, por exemplo. Primeiro dia da semana, você veio para o culto, apresente os outros dias da sua vida. Apresente as lutas que você passou desde a sexta-feira no seu trabalho. Apresente aquilo que você está planejando para os seus dias da semana. Faça uma preparação. Faça uma preparação. E obedeça. Senhor, essa decisão que eu vou tomar, será que está de acordo com a tua vontade? Senhor, isso que eu tenho que fazer, esse passo que eu vou dar, será que é esse o caminho que o Senhor tem para mim? Ore, querido. Ore. Tem muita gente que não foi abençoado ainda porque não está obedecendo, está vivendo conforme aquilo que acha que é certo. E o parâmetro não é aquilo que o pastor diz, não é aquilo que a igreja diz, não é aquilo que eu, que você, a gente acha. O nosso parâmetro é a palavra de Deus. Está de acordo com a palavra de Deus? Amém. Não está alinhado com a palavra? Ei, não é para mim. Não está alinhado com a palavra? Não, não é para mim. Não estão alinhados com os princípios do Senhor? Não siga, porque você não vai ser abençoado por Deus se você andar fora da palavra. Aí, irmão, quantas pessoas chegaram para mim e disseram assim, pastor, ore por um negócio, pastor, ore por isso, ore por aquilo, e começa a conversar com a pessoa, começou tudo errado. Como é que você quer que Deus abençoe algo que está em desacordo com os princípios da palavra dele? Filho, não vai abençoar, não tem como. Ah, mas Deus é misericordioso. Sim, mas Ele é misericordioso, mas antes Ele cumpre pela sua promessa, pela sua palavra. Ele vela com a sua palavra. Não tem como. Você quer ser abençoado no seu negócio, na sua família, na sua vida pessoal? Viva conforme a palavra de Deus. Bênção e obediência caminham juntos.
Tem muitas pessoas que infelizmente não alcançaram a sua bênção porque não estão obedecendo a Deus. Quem não obedeceu a ordem de Jesus, quer estar em Jerusalém até o Espírito Santo vir, perdeu. Perdeu a grande manifestação do Espírito Santo. Irmãos, nenhum movimento de avivamento irá se comparar com aquele dia em Jerusalém. Tem alguém aqui, irmão? Nenhum. Foram todos abençoados? Não, foi abençoado quem obedeceu. Não. Viveu algo sobrenatural quem obedeceu. Eu creio nas promessas, eu obedeço ao Senhor e eu estou ligado no céu. Estou ligado no céu. Estou ouvindo a voz de Deus. Olha o que é que diz o versículo 6 e 7. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhe respondeu: não lhe compete saber os tempos ou as datas que meu Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Irmão, me diga uma coisa: qual foi a hora que Jesus disse que ele iria restaurar Israel? Enquanto ele estava no seu ministério? Nenhuma vez. Nenhuma vez. Perguntaram se a vinda dele era exatamente para isso, para expulsar os romanos. A luta de Jesus, a luta do reino nunca foi contra carne ou sangue, mas sim contra os principados e dominadores desse mundo tenebroso. Achavam que Jesus iria pegar em armas e liderar uma revolta. Nada a ver. Nada a ver. Tinha nada a ver com libertar da opressão de Roma. Aí Jesus falando sobre isso, aí volta um que a Bíblia nem relata quem foi. Diz assim: é nesse tempo que você vai restaurar Israel. Sabe o que é isso, irmão? É aquela pessoa que não está ligada nem situada nas coisas de Deus. Fica voando, não está ligado no que está acontecendo, não discerne as coisas pelo Espírito, não tem um discernimento do céu para tomar as decisões. Aí Deus diz assim: vá para o norte, aí o cara está indo para o sul. Senhor, é nesse tempo que vai restaurar Israel? Quem estava falando sobre isso? Quem estava falando sobre isso? E qual é a solução? Irmão, em nome de Jesus, se ligue nas coisas de Deus. Se ligue nas coisas do alto. Só está ligado na notícia, só está ligado no Instagram, só está ligado no WhatsApp. Olha, sabe de tudo o que acontece no grupo do WhatsApp. Sabe de tudo. Sabe de tudo que está acontecendo em Brasília. Sabe de tudo que está acontecendo no mundo. Mas não está ligado no principal, que são as coisas do céu na terra. Porque tudo passará, mas o reino de Deus permanecerá para sempre. Passarão todas as coisas, mas a minha palavra não vai passar. Senhor, é nesse tempo que vais restaurar Israel. Nada a ver, irmão. Nada a ver. Os dias de hoje não é para a gente estar desligado das coisas de Deus, não. É para cada vez mais estarmos ligados, conectados, antenados com o céu. Deixa eu lembrar algo para você, igreja. Deixa eu lembrar. Eu sei que você sabe. Jesus Cristo está voltando. Pelo menos Jesus está voltando. Está mais próximo do que a gente imagina. Mais próximo do que a gente imagina. E cada vez mais que se aproxima a vinda do Messias, pela segunda vez, como nos diz Atos capítulo 1, os dois anjos disseram, né, varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus, que da mesma forma que foi, ele voltará. E é uma promessa de Deus. Ele vai voltar, irmão. Ele vai vir buscar a sua igreja. Quanto mais está próxima a vinda do Messias, maiores aberrações vai acontecer nesse mundo. Maiores loucuras de notícias de um ser humano fazendo contra outro, nós vamos ver. A igreja será sim perseguida. Sim, será. É bíblico. Mas cabe a mim e a você, nesse tempo que se aproxima, onde tantas coisas estão acontecendo, cada vez mais nos ligarmos nas coisas de Deus.
vez mais. Você não vai ser um alienado que vai esquecer de tudo, não. Mas você vai ser um filho, um servo conectado com o céu. Continuamos trabalhando, continuamos vivendo, continuamos empreendendo, continuamos fazendo as coisas. A nossa vida não para. Mas alinhada com os princípios da palavra de Deus, ligado no céu e esperando o cumprimento das promessas. Quem diz amém por essa palavra? Quem diz amém por essa palavra? Aleluia, glória a Deus. Estejam reunidos até que venha o Espírito Santo de Deus, para que eu e você nós possamos viver esse encontro verdadeiro. Querido, vamos reconhecer o Espírito Santo de Deus, vamos reconhecer o poder, vamos reconhecer a obra, vamos buscar os dons, vamos buscar o fruto do Espírito. Tem tanta coisa a ser ministrada ao meio do seu coração no decorrer desse ano, referente ao Espírito Santo de Deus. Nós vamos querer, vamos buscar, vamos viver. O versículo 8 diz assim: e receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Sabe que poder é esse? É para você orar e uma pessoa que está endemoniada ser liberta. Ah, vou ligar para o pastor. Nem ligue. Nem ligue. Se tiver aqui na igreja, a gente ora e o demônio vai sair. Porque aqui tem oração. Porque aqui é o lugar onde os santos se reúnem. Mas Deus deu poder a você para colocar as mãos sobre os doentes, orar e ministrar cura sobre eles. Mas Deus liberou poder para você, para quando vê uma pessoa que está aí desnorteada, que está aí perdida, você falar que o caminho é Jesus, que só Ele salva. Deus deu poder a você, através das palavras de Jesus. E receberão poder, e serão minhas testemunhas, quando o Espírito descer sobre vocês, em toda Jerusalém, Judeia e Samaria, até os confins da terra. Aleluia. Quem é que está disponível para receber mais desse poder de Deus? E é até quando? É até transbordar. É até transbordar. Mais de Deus. Até quando? Até transbordar. Mais do Espírito. Até transbordar dele. Nunca esteja satisfeito. Queira sempre mais. Mais. E mais de Deus. O que aqueles irmãos da igreja primitiva viveram naquele dia lá no cenáculo, quando o Espírito Santo veio sobre eles? Foi algo tão poderoso, foi algo tão impactante. Ficou registrado na história da humanidade. E a Bíblia fala sobre isso. E quanto nós queremos e quanto nós desejamos que esse mover aconteça mais uma vez no nosso meio. Naquela intensidade nunca será. Mas Deus, Ele não é um Deus que fica limitado, não. Ele tem uma porção para mim e para você. A gente precisa aprender e buscar mais esse Espírito de Deus. Precisamos aprender e buscar e amar mais o Espírito Santo de Deus. Esse ano é um ano de desafio para você, Igreja El Shaddai. Esse ano é um ano de desafio para mim, para que nós possamos amar, buscar a esse Espírito. Os frutos, frutos, transformação do nosso coração. Transformação, alegria, amor, paz, bondade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Isso tudo aqui nós precisamos. Nós nunca vamos conseguir tudo isso com a nossa força, mas na força e no poder do Espírito de Deus a gente consegue. E sabe por que é que nós buscamos? Porque nós precisamos, nós queremos ser pessoas melhores. Quantos aqui desejam? Eu desejo ser um marido melhor, ser um pai melhor, ser um filho melhor, ser um pastor melhor, ser um amigo melhor. A gente não vai conseguir com a nossa força, mas na força e no poder do Espírito de Deus, alinhando os princípios, obedecendo, buscando a Ele, Ele se revela. Quem diz amém por essa palavra?
Você pode ficar de pé.